Bom, oi pessoal, temos mais uma aula aqui de Química Orgânica 2. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente essa aula. Esse material vocês já têm, já caminhei para vocês aí junto na aula. Gostaria que vocês acompanhassem e fossem vendo que é o mesmo material que eu tenho aqui. Nós vamos ver hoje só as reações dos compostos aromáticos, tá? E eu queria explorar bem esses mecanismos, uma vez que questões de ressonância, quando a gente fala em aromaticidade, é bem importante. Então, entender esses mecanismos e como a ressonância desse anel aromático vai influenciar é bem importante. E lembrando que o anel aromático, então, a gente tem ele lá, que a gente vai trabalhar mais aqui é o nosso benzeno, que é o que nós estamos acostumados. Então, um anel de 6 carbonos com duplas intercaladas, tá ok? Mas lembrando que qualquer anel, ele pode ser benzeno, pode ser aromático, qualquer composto ele pode ser aromático, desde que ele obedeça a regra de Hickel, onde o número de elétrons π ele tem que ser igual a 4n mais 2. Eu já comentei com vocês nessa disciplina. Então, a gente começa com o benzeno porque ele é o menor possível, onde n tem que ser sempre um número inteiro positivo. Então, se n for igual a 1, eu tenho lá 4 vezes 1, 4 mais 2 igual a 6. Então, o número de elétrons π será igual a 6. Por isso, o nosso anel benzênico. Então, 2, 4, 6 elétrons π. Se eu continuar, N igual a 2. Número de elétrons π vai ser 2 vezes 4, 8 mais 2, 10 elétrons π. Só que por questões de conformidade do anel, eu não vou ter um anel ali com 10 carbonos ali com as duplas intercaladas, uma vez que ele não teria uma conformação espacial. Lembre que o anel de 6 carbonos, ele tem uma conformação específica, por isso sua grande estabilidade. O ângulo entre os carbonos é bem parecido com o ângulo em um carbono simples, certo? Que faz as 4 ligações. Então, ele respeitaria a parte de hibridação. Se eu fosse um anel com 10 carbonos, isso não ocorre. Mas eu posso colocar aqui para 10 elétrons, ter os dois anéis conjugados aqui, aonde eu teria, então, as 10 elétrons π. Então, 2, 4, 6, 8, 10. Então, lembrando das questões de aromaticidade, lembrando que isso aqui tudo, ele se encontra em ressonância. Então, o anel benzênico ele pode ser representado tanto assim com as suas duplas, pode ser representado com o círculo no meio, porque essas duplas ela nem tem uma posição exata, uma vez que, se a gente observar os orbitais do anel benzênico, eu tenho ele aqui, nosso anel, e vou ter os nossos orbitais. Orbitais P aqui. Veja outra cor, ver se aparece mais. Nossos orbitais P, onde ele vai criar uma camada de elétrons na parte superior e uma camada de elétrons na parte inferior. Então, isso que caracteriza bem o nosso benzeno aqui e, consequentemente, o nosso anel aromático. Mas vamos lá para nossas reações, para a gente dar continuidade. Então, quando a gente fala das nossas reações, eu vou começar aqui com a parte de substituição. A gente já viu bastante reações de substituição. Só que nas reações de substituição aromática, eu tenho a questão de ser uma substituição tipo eletrofílica, tá? Então, não é a substituição nucleofílica que nós estamos acostumados, as SN1 e SN2, aqui uma substituição eletrofílica. E aí tem a questão do aromaticidade e essa carga ser
dissolvida em toda a nossa molécula. Algumas questões. Substituição por ser eletrofílica. O que seria isso? Então, eu vou colocar alguém aqui que seja um eletrófilo, tá? O que seria um eletrófilo? Vamos pegar a nomenclatura. Filia é desejar, é querer algo. E o elétron por si só. Então, é uma espécie que está desejando elétrons, uma espécie carente de elétrons que nós vamos entrar aqui. Então, normalmente, eu vou ter aqui espécies carregadas positivamente. Ao contrário do que a gente viu na substituição nucleofílica, onde era uma espécie negativamente que normalmente entrava, aqui é uma espécie eletrofílica. Então, por isso, a sua carga positiva, tá? Eletrofílica está querendo elétrons, é uma carga positiva, procurando os elétrons, que é negativa. Na substituição nucleofílica, como a gente fez anteriormente, eu tenho alguém que queria um núcleo. O núcleo ele é positivo. Então, eu tinha um composto negativo, de carga negativa, que procurava alguém de carga positiva, certo? Então, vamos lá. O que a gente vai ver principalmente nessa seção aqui, tá? A gente vai ver as 5 principais substituições, tá? A primeira que nós vamos ver é a parte de halogenação, depois nitração, sulfonação, alquilação de Fidelkraft e acilação de Fidelkraft. Eu tenho aqui o mecanismo geral dessas 5 reações, mas eu vou querer entrar com vocês em cada mecanismo em especial, porque tem algumas particularidades que a gente vai pegando nesses mecanismos. Mas o que eu tenho aqui de forma geral? Então, eu tenho o nosso anel benzênico e vou pegar um composto eletrófilo. Se esse composto eletrófico ali, ele tá... Deixa eu desenhar aqui, que acho que vai ser melhor para vocês entenderem onde eu tenho mais espaço. Então, eu tenho aqui o nosso anel benzênico, é o mesmo que vocês têm aí na folhinha de vocês. E vai ter o nosso eletrófilo ligado a um grupo abandonador, tá? Esse nosso eletrófilo, ele tem que ter carga parcial positiva ou ser positivo, e o grupo abandonador, consequentemente, tem que ser negativo. Por que eu preciso que o nosso eletrófilo seja positivo? Aqui no nosso benzeno, eu já tenho um monte de elétrons. Eu não tenho por que eu pegar alguma coisa com mais elétrons. Então, o que vai acontecer? A nossa dupla ligação vai atacar o nosso eletrófilo e vai soltar o nosso grupo abandonador. Quando a gente faz isso, o que nós vamos ter? Nós temos, então, o nosso benzeno. Essa ligação se ligou ao nosso eletrófilo. E aqui sobrou uma carga positiva. Porque os elétrons que estavam nessa ligação pegaram o eletrófilo, então faltou elétrons aqui. O que a gente tem que focar bastante aqui? Que eu vou ter a nossa ressonância. Isso aqui forma um íon arênio, que eu vou ter a nossa ressonância. Então, vamos lembrar da nossa ressonância. Nossa ressonância é a passagem de elétrons um para o outro. Então, essa dupla pode vir para cá, que eu tenho aqui um orbital vazio. Quando a gente faz isso, setinha de ressonância, setinha que vai e volta. Vou ter aqui o nosso anel. Nosso grupo eletrófico. E a nossa dupla que estava daqui vem para cá. Essa carga positiva não vai sumir, ela vai só mudar de lugar. Então, ela estava aqui, agora ela vem para cá e posso continuar andando com ela. Então, essa dupla aqui pode vir para cá. De novo, setinha de ressonância. A dupla que estava aqui, então, vem para cá. A dupla vindo para cá, essa carga positiva que está aqui, vem para esse carbono de cima
que é onde ficou faltando elétrons. E se eu continuar isso daqui, ele vai passar de novo por todos. Eu não consigo passar essa carga para cá porque não tenho ligação aqui, mas eu poderia voltar e fica aqui numa ida e vinda devido a essa setinha aqui que já mostra isso, que ela vai e volta. Todos esses três compostos ocorrem ao mesmo tempo. Todas têm uma contribuição relativamente igual na hora da formação do nosso carbocátio. Então, se eu tiver, por exemplo, nesses três aqui não tem grande diferença, mas a gente vai ver alguns exemplos aonde o fato de eu ter um mais estável vai fazer com que a nossa reação ocorra ou de forma mais rápida ou de forma mais devagar. Mas beleza, estamos com eles aqui. Ressonância, vamos pegar o primeiro que nós temos. Então, essa é a primeira etapa. E tem a saída aqui do A- que se livrou aqui. Agora, eu vou ter esse carbocátio e vou ter que estabilizar ele de alguma forma, tirar essa carga aqui. Então, nós temos ele aqui, nosso carbocátio. O que vai acontecer pra gente voltar à aromaticidade disso daqui? Eu tenho aqui, junto com esse eletrófilo que se ligou, eu tenho um hidrogênio. Lembrei lá, todo carbono de um anel benzênico tem um hidrogênio. Aqui também tem. Eu preciso retirar esse hidrogênio para voltar a fazer a nossa dupla ligação. Quem que vai pegar esse hidrogênio? Hidrogênio sai positivo. Eu preciso de alguém com carga negativa. Então, o próprio A- que está aqui, que é o grupo abandonador, ele vai pegar esse H+. Segue sempre aquele exemplo. Quem tem elétrons é quem vai atacar. No caso, o A- tem elétrons, ele vai pegar esse hidrogênio, certo? Os elétrons da ligação hidrogênio-carbono vão vir e formar a nossa ligação. Fazendo isso, eu tenho no final, então, o nosso anel substituído pelo nosso grupo eletrófilo. E sobrando aqui, então, o nosso HA. Então, vocês conseguem ver de onde vem cada uma dessas espécies e para onde for. Só que isso aqui é da forma geral, onde não estou especificando cada um desses casos. Vamos começar a falar de cada um de forma específica. A gente começa com a halogenação do benzeno. Aqui no caso da halogenação, só tem cloro e bromo, porque com flúor e iodo ele não ocorre, porque o flúor é muito reativo, então ele não vai parar no benzeno. Em compensação, o iodo é muito pouco reativo, então ele também não para. Vamos fazer o esquema com o cloro. Vocês vão ver que são os dois bem parecidos, porque os dois têm uma base de Lewis aqui, onde ele vai receber o cloreto. Desculpa, tem dois ácidos de Lewis aqui, onde ele recebe o cloro. Vamos para o mecanismo que fica mais fácil. Então, o que vai ocorrer aqui? A nossa reação, ela começa com nós misturando o nosso cloreto de ferro, que está aqui na nossa reação como meio reacional, tá? Só que esse cloreto de ferro, ele vai reagir com o próprio gás cloreto que eu tenho ali. Por quê? Como que ele vai reagir? Cloreto de ferro, ele sendo um ácido de Lewis, consequentemente o cloro é uma base de Lewis. Se consistir num ácido de Lewis, eu tenho que ter orbital vazio. E aqui no ferro, eu tenho isso. Então, eu tenho o ferro, cloro, cloro e cloro. E sobra aqui um orbital vazio. E é esse orbital vazio que vai entrar o cloro. O cloro tem os pares de elétron nele, então esses pares de elétron vão vir e entrar
neste orbital vazio do ferro. Isso acontece para que esse cloro seja ativo o suficiente para que ataque o benzeno, porque só o cloro por si só ele não iria atacar. Uma vez que a gente fez isso, eu tenho como produto, então, Cl3F, eu só inverti aqui, então o ferro ligando ao cloro que liga ao outro cloro. O ferro ficando com carga negativa, o cloro positivo. Beleza, temos o nosso molécula que vai reagir. Agora, esse aqui que vai reagir diretamente com o nosso anel. Então, tem aqui Cl3, Fe, Cl, Cl, reagindo com o nosso anel benzênico. Posição aqui não tem nada no anel benzênico, qualquer um deles poderia ser. Sempre vai ser quem eu tenho elétrons com quem está em falta de elétrons. Devido a essa questão aqui, o último cloro ele acaba ficando com falta de elétrons. Esse cloro, por estar positivo, ele puxa mais os elétrons, deixando esse aqui um pouco mais deficiente em elétrons. Então, os nossos elétrons do nosso anel atacam o nosso cloro, que faz a saída de todo esse grupo que nós temos. Então, quando acontece isso, eu vou ter aqui o nosso produto, nosso anel aromático. Ele perdeu a sua aromaticidade, então aqui entra o nosso cloro e eu fico com uma carga positiva. E fica com toda essa espécie aqui que sobrou, Cl3Fe, cloro. O ferro continua negativo, mas o cloro perdeu a sua carga, tá? Lembre que aqui é como qualquer tipo de reação, o balanço de cargas tem que ser igual. Eu tinha uma carga positiva, uma negativa, positiva e negativa, facilita no controle. Aqui eu tenho o mesmo processo de ressonância que a gente já viu anteriormente, não vou entrar nesse quesito aqui, tá? E aí, a partir disso aqui, eu vou ter a saída do hidrogênio, como a gente já viu de forma geral. Então, eu tenho aqui o nosso íon. Eu tenho aqui, ligado esse cloro junto, o mesmo carbono, o hidrogênio. Então, o que vai ocorrer aqui? Eu tenho essa ligação vindo para esse cloro, o cloro pegando o hidrogênio e essa ligação formando a dupla aqui. Então, vou colocar a numeração para vocês ficarem mais fácil de entender. Então, primeiro, o ferro libera o cloro agora tem bastante elétrons, ele vai vir atacar o hidrogênio e, por último, ocorre a formação da ligação. E aí, nós temos o nosso produto final. Repare que aqui, ó, o cloreto de ferro, ele tá atuando como catalisador, porque ele entra e sai da reação da mesma forma, e saiu aqui o HCl, porque eu substituí o hidrogênio pelo cloro. Exatamente a mesma coisa vai acontecer com o bromo, porque tem aqui o brometo de ferro. Então, o processo é exatamente o mesmo. Repare que quando eu aumento o bromo aqui, ó, a sua reatividade vai diminuindo devido ao tamanho e a questão de eletronegatividade dele, eu vou diminuindo um pouco a porcentagem que eu obtenho de produto, tá? Mas eu ainda tenho uma certa quantidade. Vamos para o processo de nitração do benzeno. O que acontece no processo de nitração? Eu vou juntar ácido nítrico com ácido sulfúrico para ter o nosso nitrato de benzeno aqui, tá? Então, vamos mostrar certinho como ocorre esse processo com esses dois ácidos
juntos. Quando esses dois ácidos se juntam, o que nós temos aqui? Nosso ácido nítrico, ele vai reagir com o ácido sulfúrico. Como ocorre esse processo de reação? Os pares de elétron deste oxigênio... Faltou algumas cargas aqui. Os pares de elétron desse oxigênio vão vir pegar esse hidrogênio e libera esse oxigênio. Quando ocorre isso daqui, que nós vamos ter um ácido nítrico protonado e a saída de um íon aqui. É esse daqui que vai ajudar a reagir, mas ele ainda sofre um processo aqui. Essa molécula vai seguir o seguinte processo. Os elétrons que tenho nesse oxigênio aqui, eles vão vir formar a dupla ligação e consigo sair a água aqui. Então, essa primeira etapa é para fazer com que esse oxigênio saia de forma mais fácil, e aí sim eu formo o íon nitrônio. Esse íon nitrônio, ele é muito mais reativo. E, é claro, tem a saída da água também. Então, é ele que vai reagir com o nosso anel. Então, vamos lá. Monta o nosso anel. Mais o nosso íon nitrônio. E esse íon nitrônio que vai sofrer a reação. Então, o par de elétrons do benzeno ataca o nitrogênio, que vai abrir a nossa ligação. Então, nós obtemos aqui o nosso nitrato, nossa nitração aqui. O processo agora aqui, de novo, eu posso correr todo o processo de ressonância, mas eu não vou entrar nesse detalhe de ressonância que a gente já falou, que não é mais importante. E depois eu vou ter a saída do hidrogênio, que tá aqui. A saída desse hidrogênio eu tenho nosso hidrogênio aqui. Quem vai pegar esse hidrogênio? Uma vez que saiu água, mas eu também tenho um ânion aqui com o sulfato. É ele que vai voltar para retirar essa H+ aqui. Então, eu vou ter elétrons ali do oxigênio, como a gente viu lá atrás, formando. Então, ele vai pegar o hidrogênio e forma a dupla ligação novamente. Uma vez formando a dupla ligação, ele volta à aromaticidade da nossa molécula e, consequente, a sua estabilidade. Então, eu tenho a informação aí do nossa nitração, do nosso benzeno. Vamos para o nosso próximo, que é a nossa sulfonação do nosso benzeno, com o SO3 em meio de ácido sulfúrico concentrado. Vamos ver o mecanismo dessa formação desse trióxido, como esse trióxido vai reagir com o nosso benzeno. Então, vamos lá para nossa sulfonação. Primeira coisa que nós temos nossa sulfonação, ver qual grupo certo vai entrar. Então, a gente começa aqui com o nosso ácido sulfúrico, porque ele está em meio de ácido sulfúrico, correto? Então, os dois ácidos sulfúricos reagem entre si, ou seja, o ácido sulfúrico ele reage com ele mesmo para formar no final esse trióxido de enxofre.
porque eu não conseguiria colocar ele ali, então eu tenho que formar no meio. Então, um oxigênio ataca o hidrogênio, deixando o outro oxigênio aqui. Semelhante ao que a gente viu na nitração, só que aqui são com dois ácidos sulfúricos. Tem a saída do primeiro e o segundo eu vou ter um bom grupo de saída aqui. Aqui agora eu tenho uma água, é muito bom a saída dessa água nossa aqui. Então, o que vai ocorrer aqui? Os pares de elétrons desse outro oxigênio que tá aqui vão vir formar dupla ligação para estabilizar o enxofre, com isso sai a nossa água. Então, esse dupla O, dupla O, dupla O, hidrogênio, ficou positivo. Faço um equilíbrio químico aqui. Então, esse mesmo aqui pode vir retirar esse hidrogênio aqui. E no final, nós vamos ter o nosso íon nosso trióxido de enxofre. E é ele que vai fazer a nossa reação por si só. Tá? Posso utilizar ele tanto nessa forma quanto nessa forma. Como eu estou em meio ácido, bem provável que quem vai reagir seja essa daqui. Então, vamos trabalhar com essa, mas essa aqui também é o mesmo processo, tá? Vou trabalhar com essa porque já tem o hidrogênio na forma da sulfonação, mas ele vem do trióxido de enxofre. Então, de novo, o nosso anel benzênico aqui vai reagir com essa daqui, ainda mais que essa aqui é uma espécie já carregada positivamente, facilita a nossa reação. Nosso par de elétrons, nosso benzeno, vai atacar o enxofre, que vai deixar a nossa ligação de forma simples aqui. Vejam que já forma automaticamente o nosso grupo aqui sulfônico. Só falta tirar o hidrogênio aqui e formar a nossa anel benzênico de novo. Então, eu tenho nosso hidrogênio aqui, vou pegar esse ânion que sobrou aqui atrás e ele mesmo vai atacar. Então, ele vem, ataca o hidrogênio, que retoma a nossa aromaticidade, formando, então, o nosso produto final. Então, reparem que é todo um meio que nós temos aqui dentro, tranquilo? Então, vimos a parte de sulfonação. Vamos para a parte de alquilação. O que seria a parte de alquilação? O que seria um grupo alquilo? Um grupo alquilo é toda vez que eu tenho só carbonos, por isso que é representada só com o R aqui. Então, a gente consegue definir isso daí. Então, eu vou fazer a entrada de um grupamento carbônico no nosso anel benzênico, sempre relacionado com os nossos halogênios. No caso aqui, o cloreto de alumínio, que vai atuar como um ácido de Lewis. Por que esses Fidelkraft, na oscilação quanto a alquilação que a gente vai ver? Porque foi ele que descobriu, certo? Então, vamos para o nosso mecanismo aqui. Então, a gente começa com o nosso, formando um bom grupo de entrada. Vamos supor que quem que eu quero entrar seja isso aqui, um cloro ligado a um isopropil, tá? Que eu tenho aqui os 3 propil ligado no carbono, no meio é o iso, forma esse Vzinho aqui. Então, ele começa reagindo com o cloreto de alumínio,
Cloreto de alumínio também tenho aqui orbitais vazios. São esses orbitais vazios que vão receber os pares de elétrons do cloreto, formando então um bom grupo de ataque. A LCl3 continua aqui e o cloreto ali. Feito isso, o cloro agora se tornou um bom grupo de saída. Então, eu faço ele sair. Então, ele vai puxar esses elétrons e tudo isso aqui vai sair junto. Então, eu vou ter aqui no final esse nosso carbocátio mais a LCl4. Esse carbocátio que vai atacar, então, o nosso benzeno. Então, a partir de agora, o processo é o mesmo. A dupla ligação vai atacar o carbocátio. Então, eu formei a nossa ligação aqui. Sobrou um positivo. Tem o nosso hidrogênio aqui, que próprio cloreto do AlCl3, que saiu aqui carregado negativamente, vai atacar. Então, eu tenho aqui a AlCl3 e o cloreto. Tá? Tudo aqui é negativo, então isso aqui vai vir pegar o hidrogênio, que volta a nossa ligação. Então, eu tenho o nosso composto formado aqui. Aqui poderia ser qualquer tipo de carbono. A maioria dos carbonos conseguiria aumentar aqui, colocar uma cadeia lateral no nosso benzeno. E vamos para o próximo, que é a parte de acilação de Fidelkraft. Processo de acilação de Fidelkraft é um processo onde então eu vou reagir um cloreto de acila, então C-O, cloro na nossa ponta, e vou adicionar um cloreto. Então eu formo aqui uma acetona ligado ao nosso anel benzênico. E depois ainda eu vou ver que a gente vai poder reduzir essa acetona, mas é um processo de acilação. Bem parecido com o anterior, porque eu vou ter o cloreto de alumínio ali também, então a diferença é que eu vou ter o grupamento acil aqui. Então, ele vai reagir da mesma forma com o cloreto de alumínio. No orbital vazio que eu tenho no alumínio. O cloro entra nesse orbital aqui, formando, então, este intermediário. Que também, no mesmo esquema que nós vimos ali, vai ser um bom grupo de saída. Que tudo isso aqui vai sair, formando aqui, então, o nosso carbocátio de novo. Então, C-O, CH3. Tenho um positivo aqui, tá? E aqui vai sair todo esse resto, a LCl4. Só que aqui ainda tem um grande fator que ajuda, que é a ressonância. Onde eu tenho os pares de elétron do oxigênio, que tá aqui, ó. Ele pode vir formar uma ligação do tipo tripla. Tá? Por mais que o oxigênio aqui está positivo, e a gente não costuma ver o oxigênio positivo, mas aqui eu tenho todos os elementos com o octeto completo. Então, o carbono aqui faz as 4 ligações, neste também faz 4 ligações, e aqui o oxigênio forma 3 ligações e mais um par. Por mais que ele esteja positivo, todos estão com o octeto completo. Então, é ele que vai atacar o nosso anel benzênico.
Então, eu vou fazer aqui o nosso ataque. Dupla, ataca o carbono e volta aqui para deixar o oxigênio estável. Opa, essa dupla não tem. Então, liga-se esse carbono, dupla O e CH3 aqui. Carbono aqui positivo. Agora é só neutralizar isso aqui com o próprio AlCl4. Então, de novo, lembra o nosso hidrogênio aqui. AlCl4. Então, vai pegar o hidrogênio e volta a formar a nossa dupla para que no final nós tenhamos o nosso produto. Uma alquilação aqui de Fidelkraft. Então, eu tenho aqui as nossas principais reações relacionadas aos nossos anéis aromáticos. E continuando nisso daqui, a gente vai ver que muitas vezes eu vou desfazer uma substituição ali, substituição eletrofílica, só que eu já tenho um outro grupo ali presente. E aí que eu vou ter dois tipos de grupamento. Grupamentos que vão ser doadores de elétron, isso é, vai deixar o anel ativado, ou grupamentos que é retirador de elétron, que vão desativar o nosso anel. Tem uma tabelinha aqui com todos esses exemplos aqui de ativantes e desativantes do anel. Eu vou pegar alguns exemplos para a gente analisar. A gente vai fazer o OH, o flúor, o nitrato e o CH3. Então, que seria o R, o alquila. E a gente vai ver a diferença. Por que que esses orientam orto e para e esse aqui orienta meta, que quer dizer cada uma dessas coisas. Então, vamos lá, que daí vai facilitar o entendimento de vocês. Primeira coisa que nós temos é com relação a orto, meta e paro, tá? Vamos dar uma lembradinha aqui. Toda vez que eu tenho um anel substituído, um anel benzênico, vamos subir que eu tenho uma substituição X aqui. Todos os grupamentos em volta dele vai ter uma denominação. Os dois grupamentos que estão na lateral dele aqui, ó, de verdinho que eu coloquei, será o grupamento orto. O grupamento do lado dele, aqui em roxo, é o grupamento meta. E embaixo, aqui em laranja, é o paro. Macete para decorar isso. O orto está mais próximo da cabeça, então a gente fala que, lembra-se, da orelha está mais para cima. A meta está no meio, mão para o pé. Só que lembra que isso aqui sempre vai seguir conforme aonde está nosso grupo funcional. Então, se eu tiver um grupo aqui na nossa lateral, orto, meta e para vai ser com relação a esse. Então, orto vai ser sempre do lado, meta no meio e o para sempre embaixo. A gente costuma colocar sempre o grupo funcional para cima, que acaba facilitando a nossa visualização, mas ele pode estar em qualquer um dos outros grupos, tá? Vamos começar falando do OH. Se a gente tivesse aqui, então, um fenol aqui para a gente trabalhar. Tá? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui seria a ressonância desse fenol. Então, vamos lá. Como que eu começo a ressonância? Eu vou ver primeiro o nosso grupo. É doador de elétrons ou retirador. O oxigênio ele tem a tendência em doar os elétrons que ele tem. Afinal de contas, o oxigênio tem aqui 2 pares de elétrons. Ele consegue doar esses elétrons formando ressonância. Então, esses dois, um par de elétrons desse
formaria uma dupla aqui. Essa ligação que tá aqui nesse carbono, eu não posso deixar, senão ele teria 5 ligações. Então, ele vai se concentrar nesse carbono aqui. Quando a gente faz isso, o que a gente vai ter aqui? Dupla OH, o oxigênio se tornou positivo, porque ele tá fazendo mais ligação, e os elétrons dessa ligação ficou em cima desse carbono. Ah, mas eu tô formando carga, não é comum. Não é comum, mas é uma ressonância. Toda vez uma molécula vai ter várias outras formas de ressonância juntas. E todas elas vão contribuir para a estabilidade da nossa molécula. A gente vai entender melhor ao longo dessa questão aqui. Então, esse par de elétrons que está aqui, ele não vai ficar muito tempo. Ele vai formar a ligação e essa dupla vem para cá. Todo o resto se repete. Então, esses elétrons estavam aqui, formou essa dupla ligação, e esses elétrons aqui veio para cima. Continua, esses elétrons aqui vai formar a dupla, e essa dupla vem para esse carbono. Formei aqui, e para finalizar, esses elétrons vão voltar a fazer nossa dupla, e a dupla que está aqui com oxigênio sobe para o oxigênio, voltando a nossa molécula inicial. Então, tem todo o esquema de ressonância aqui com o OH. Vamos supor que, visto isso, a gente vai fazer duas reações. Quer dizer, a mesma reação com duas entradas. Uma a gente vai fazer um ataque em orto ou para, e o outro ataque em meta, para a gente ver as diferenças. Reparem aqui uma coisa bem importante, que quando a gente fez essa separação aqui de cargas, aonde estão as cargas negativas principais aqui? Principalmente as nossas cargas, elas vão estar em orto e meta. Em para, eu praticamente não tenho nenhuma carga. Se ela não tem carga negativa, consequentemente, ela é uma região mais positiva. Então, vamos ver o que isso vai influenciar. Então, vamos começar aqui com o nosso ataque em meta. Tá? Então, tenho o nosso fenol aqui. Vou atacar um eletrófilo qualquer e vamos ver o que vai acontecer. Só que esse eletrófilo vai entrar em meta, que meta é aqui. Então, ele vai atacar. Uma vez que eu ataque aqui, o que vai formar no nosso composto? Nossa carga positiva está aqui em cima, em orto em relação ao oxigênio. Se eu tentar fazer ressonância, nesse caso aqui, ó, aqui eu posso fazer de ressonância. Passar essa dupla para cá. E depois, por último, passar essa dupla para cá. Tá? Repare uma coisa bem importante. Aonde que ficaram as cargas positivas? Não ficaram em orto e meta, orto e para, desculpa, em relação ao OH, que era onde normalmente ele ficava com carga negativa. Por isso que ele é bem instável a formar o ataque em meta. E o oxigênio, que normalmente teria os elétrons para doar, eu não consigo fazer essa doação. Por isso que normalmente o OH não ataca em meta. Vamos ver agora a diferença quando eu ataco ele em orto ou para. Tá? Então, é o mesmo esquema que nós temos.
Então, o H ligado ao anel benzênico, sendo atacado por um eletrófilo. Esse ataque aqui vai ocorrer, então, vamos colocar ele atacando em para, que vai facilitar. Então, esse par de elétron aqui ataca o nosso eletrófilo. Correto? Atacou aqui, vou fazer ressonância para esse carga positiva. Então, esse par de elétrons pode vir para cá. Repare que a carga positiva ficou aqui, ó, no pé da ligação com o OH. Mas o oxigênio não tem os pares de elétrons dele, então ele consegue fazer a doação desses pares de elétrons, formar uma dupla ali. A carga positiva vai para o oxigênio. E essa estrutura é a nossa estrutura chave aqui para a relação ion-para. Nessa estrutura aqui, entre todas essas aqui carregadas, é a única estrutura que nós temos com carga e que todos os elementos estão com o octeto completo. E isso vai deixar ele bem estável. Tranquilo? Vamos fazer agora o do metano. Tá? O do metano do CH3. O que nós vamos fazer do CH3? Por que eu quero fazer dele? Porque o CH3, ele não sofre ressonância. Então, eu não tenho o efeito de ressonância. Então, eu vou mostrar a diferença quando nós temos o ataque, primeiramente, em meta, e depois nós vamos fazer o ataque ou em orto ou em para, para a gente ver as duas opções. Então, CH3, vamos supor que vai entrar nosso eletrófilo, em meta, ele vai entrar aqui embaixo. Então, nós temos aqui nosso eletrófilo aqui, consequentemente, a nossa carga positiva veio para cima. Posso fazer o mesmo processo de ressonância. Vocês já ouviram falar tanto de ressonância hoje que vocês já estão carecas em saber. Então, nossa carga positiva veio para cá, faço outra ressonância que nós temos. Bom, na meta a gente não tem nada muito especial. Forma sempre carbocátions do tipo secundário. Não é o mais estável, mas é estável, certo? Lembra que o CH3 ele só tem efeito indutivo, então ele só vai poder doar elétrons por indução. E essa indução só ocorre próximo, então a carga precisaria vir para esse carbono. Quando a gente faz isso em orto ou em para, o que nós temos aqui? Então, vamos fazer o ataque em para. Pus uma ligação a mais aqui. Então, a nossa carga positiva está aqui. Vou fazer o processo de ressonância. Dupla vem pra cá. No que eu jogo a dupla pra cá, onde ficou nossa carga positiva?
Qual que é a grande questão? Que essa é a nossa estrutura chave do porquê ela é mais estável. Porque o CH3 sempre vai orientar em orto ou paro. Porque aqui eu formo um carbocátio terciário e eu tenho a questão da indução do CH3. Então, o carbono consegue ajudar com os elétrons ali. Poderia continuar a nossa ressonância, mas como é a nossa mais importante, não vejo necessidade, mas está aqui. Tranquilo com relação ao CH3. Eu gostaria que vocês tentassem fazer em casa o efeito do grupo nitro. Opa, é NO2, desculpa. NO2 e do cloreto. Tá? Nossa próxima aula vai ser ao vivo. Acredito que vocês já foram informados. Então, na próxima aula, a gente vai estar discutindo essas duas e tudo mais que nós estamos com dúvida e o que tiver. Tranquilo, gente? Então, por essa semana é só. Aguardo vocês na próxima aula.